é uma oração. Você quer oração melhor que o Pai Nosso? Melhor que qualquer discurso. Aí, começou a gravar. Boa noite, pessoal. Mais uma noite, né, de estudo aqui da Joana de Ângeles, continuação do livro Plenitude, o capítulo 3, né? Nós estamos terminando o capítulo 3. E a dona Aura vai fazer a oração. Mais um Ribeiro. Mais um Ribeiro. Pai nosso que sai do céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos ofendem. Não nos deixeis cair em tentações, e livrai-nos de todo o mal. Você lê? Eu acho que você podia ler a frustração de novo, porque esse porquê aí vai explicar essa, né? A frustração, por sua vez, responde por sofrimentos que seriam evitáveis, não fossem as exageradas esperanças do homem, as suas confusas ideias de auto-merecimento, que lhe infundem crenças falsas nas possibilidades que não lhe estão ao alcance. Porque se supõe credor de títulos que não possui. A criatura se frustra, entregando-se a reações inesperadas, de depressão ou cólera, fugindo da vida ou atirando-se rebelde contra ela e os seus valores. Quando o homem adquire a medida do pouco ou quase nenhum merecimento pessoal, equipa-se de harmonia e fé, de coragem e paz para enfrentar as vicissitudes e superá-las, nunca se permitindo malograr nos empreendimentos. Se esses não oferecem os resultados desejados, como é natural, insiste, persevera, até a constatação de que outro deve ser o campo de atividade a desenvolver ou até receber a resposta favorável do trabalho envidado. Quer dizer, começado. Tá todo mundo entendeu? Essa parte? Essa situação das pessoas acharem que merecem muito, poucas são as espírito crítico para se anotar. E é uma situação muito complicada. É uma situação de conflito, porque o mundo real sempre vai bater a nossa porta. Sempre. E o mundo real é exigente em relação a reconhecer os méritos das pessoas. Certo? A gente vê, por exemplo, ali no mundo aí, que a gente, que o Brasil inteiro reconhece os méritos da pessoa. Perto de nós aqui, a gente tem um Chico Xavier. Todos nós reconhecemos os méritos. Mesmo os que não acreditam nele. Mesmo os que não acreditam no que ele falou. Mesmo os católicos. E esses dias para trás, eu não ia falar isso, mas agora eu lembrei. Uma pergunta que foi feita na igreja evangélica para um pastor sobre o Chico. Certo? E o pastor simplesmente falou que se sentia uma pessoa sem conhecimento real e verdadeiro para discutir as teorias que o Chico acredita. Que pode ser verdade, mas que não é esse o conhecimento, a teoria que existe para eles agora. Mas que pode me dar que o Chico é um grande homem. E o Chico é exemplo para qualquer pessoa no mundo. Essa situação do reconhecimento dos méritos.
A gente olha para Madre Teresa de Calcutá, Irmã Dulce, Chico, entre a gente aqui ainda tem o Oswaldo Franco, que são almas, certo? Que têm méritos que ninguém discute. Agora, nós próprios, os mortais, a gente confunde muito, mais muito. Exatamente. Eu tô lá na casa. Real bate a porta. O mundo vai passar a mão na cabeça de ninguém. Quer ver uma coisa que frustra a gente? Você cria os filhos, cria de um jeito, mas eles saem, né? De outra forma, da forma que eles são um espírito. Eles não são só, eles estão sendo filhos. Eles não são filhos de Deus. Então, isso frustra a gente, deixa a gente prestando atenção. Eu sou uma, eu vivo lutando. Porque, às vezes, eu penso, não é assim. Então, a gente, todas as mães, eu acho, a maioria das pensa desse jeito. Então, dá uma frustrada na gente. Danadinho do filho. O serviço, graças a Deus, eu falo, vou lá, faço meu serviço e, bem feitinho, a consciência tenta ser tranquila. Mas em casa, nossa, em casa é frustração e sempre frustração. Complicado. Agora, tem pessoas que frustram no trabalho, tem pessoas que frustram porque comprou um carro e aquele vizinho comprou um carro melhor do que ele, sabe? Inveja. Mas frustra. Frustra. Só que Não vamos quebrar. não pode ser quando o Corinthians Olha, Filho, nada, só querem saber se não aumentar. eu não coloco muitas expectativas. Se eu não tenho muitas expectativas, se eu não espero muita coisa, eu não frustro. Frustração é o excesso de expectativa. Falou o amor é um antídoto para todas as causas do sofrimento, por proceder do divino psiquismo que gera e sustenta a vida em todas as suas expressões. Laurizado pelo amor, o homem discerne, aspira, age e entrega-se em confiança, irradiando energia vitalizadora, graças à qual se renova sempre e altera para melhor a paisagem por onde se movimenta. O amor é sempre o conselheiro sábio em qualquer circunstância, orientando com eficiência e produzindo resultados salutares, que propelem ao progresso e à felicidade. A raiz de qualquer tipo de sofrimento sempre será encontrado como seu autor, o próprio espírito, que se conduziu erroneamente, trocando o mecanismo do amor pela dor, do processo da sua evolução. A fim de apressar a recuperação, eis que se inverte a ordem dos acontecimentos, sendo a dor o meio de levá-lo de volta ao amor, por cuja trilha se faz pleno. Não quer dizer, né? Muitas vezes as pessoas falam que amor é uma emoção, e não é. Amor é uma ação, é o que você faz. Que precisa ser um sentimento sólido. Para ele ser real e ser verdadeiro. Exatamente. E a gente precisa tomar muito cuidado, porque no mundo real por aí, a gente mistura muito determinadas emoções, determinados sentimentos, que a gente acha que é amor.
Eu lembrei disso, eu tinha uma situação que eu vivi no outro centro. Um espírito, ela estava lá, julgando pelo marido, e falando que amava o marido assim, de uma forma extremamente profunda. Mas ela não amava o marido. Ela tinha uma obsessão. Uma paixão. Pelo marido. Porque paixão deixa a gente desorientado. Paixão deixa a gente perdido. O amor não. Mas o amor é uma ação de vida e emoção. Exatamente. Não ia ter paixão, né? Paixão é só E libertação. Quando a gente ama, a gente liberta, a gente não segura. Amor é liberdade. É que não dá para misturar amor com. Ele é além do físico. Ele não tem nada a ver com o físico. Porque a partir do momento que você separa uma coisa da outra, porque o amor é a mesma coisa. Se você for fazer uma caridade para alguém, ou ajudar alguém, você está fazendo amor, mas você sente uma emoção fora do normal. Né? Se você gosta do seu cônjuge, você sente amor por ele, você sente uma emoção fora do normal. Então, ele está associado com isso. Agora, aquilo que você não pode misturar amor com paixão, né? Com Apego. Gente, não é amor, é problema. O problema é você saber dosar até onde você pode, porque é difícil muitas vezes, né? Você dosar, você saber até onde você pode ir, onde você pode. A nós, além de fazer de progresso da vida, a maioria amor outros, a vida às vezes não sabe distinguir. Mas também é uma coisa que faz parte do ser. Faz parte da nossa Tem como você da nossa etapa evolutiva. E aí? A gente vê hoje da falta da precariedade do amor, então, assim, uma vez em São Paulo, dias, mulher pediu, mas aí ela pediu inspiração, juntar dois séries, ele passou do lado, na frente de dois filhos, ele sabia que não queria mais. Eu sabia que ele sou apaixonada por ele. Isso é bom. Isso aí é doença. A partir do momento que ela fez a separação, ele fala, não vai ser ninguém que aceita mais do mesmo mato. Ainda fala que é amor. Outro exemplo foi no Rio Grande do Sul, a esposa contratou um cara e gravava. O cara entrou com ela dentro de casa para falar ao marido. Aí o cara entrou com o revólver para dar um tampão, tirou dele, não atingiu, saiu correndo, queimado, pela rua atrás dele. Ele foi para lá, voltou a carregar, ele foi arrebentando e conseguiu matar. E os dois filhos, tinha dois filhos. Você vê, olha a nível. A mulher contratou o cara para matar o marido, por conta que se foi que tinha feito e da casa, todos eles. Aí, assim, tipo assim, ó, foi uma vida construída, construiu uma casa, não precisa dar nada, tiveram dois filhos, sabe? Eu fico pensando. Mas ela não sabe eu fico pensando nisso. Gente, ó, teve dois filhos com o cara, você dorme com o cara, você ama, apaixonado, com filhos. Porque como que a pessoa dorme com o beijo, beija, tá, abraça, sem ter nada, sem sentir nada. Constrói uma família e contrata alguém para matar. Sem meditação, com forte emoção.
As duas coisas podem levar a mesma coisa, ao mesmo fim. Só que não justifica, mas existem duas coisas. Porque na forte emoção você faz coisas que você não imagina. E já aconteceu comigo várias vezes. Agora, premeditação, aí é complicado. Premeditar com coisa. Bom, gente, então, agora a gente finalizou o capítulo 3, nós vamos ler esse trechinho de Jung, né? O homem tem de lutar com o problema do sofrimento. O oriental quer livrar-se do sofrimento expulsando. O ocidental procura suprimi-lo com remédios. Mas o sofrimento precisa ser superado. E o único meio de superá-lo é suportando. Aprendemos isso somente com ele, o Cristo crucificado, tal e único. 1973, ele escreveu isso. Que interessante, né? Os orientais faz meditação, busca. Não, aqui a gente toma remédio. Não é? Com certeza, em 73, hein? 50 anos atrás. Eu não entendo o oriental como expulsar do sofrimento. Pelo pouco que eu estudei, eles então, entender o sofrimento no sentido de que aquilo é necessário para passar, mas que eles não precisam deixar domar por aquilo, né? Não precisa deixar ser superado por isso. Eu entendo que eles tentam trabalhar essa... Acho que é isso que ele quis dizer, porque ele tem só um trechinho do livro. Acho que é isso. Ele quis dizer, assim, que o oriental, ele quer livrar-se do sofrimento, expulsando. De que jeito? Vai meditar, respirar, né? Sabe o que o oriental faz? Tirar aquilo de dentro de você. Agora, nós conseguimos tirar o sofrimento dentro de nós, tomando remédio e dormindo o dia inteiro. Você sabe o que o oriental faz? Ele tem um psicólogo interno. Por isso que o psicólogo é bom. Porque o que acontece? Todo ser humano tem problema. A partir do momento que ele vai para o psicólogo fazer uma consulta, o psicólogo fala muitas coisas que você quer ouvir e muitas coisas que você quer falar. Os seus pensamentos internos quer falar com alguém, não o psicólogo. Quer falar com um amigo, quer falar com o irmão, com o pai, com a mãe, mas ele se sente bem falando com o psicólogo. O oriental já tem isso interno, ele já desde pequeno, ele já nasce, já aprende, é cultural. Então, essa meditação nada mais é do que orar e vigiar. Só que, porque, viu, a maioria das coisas ruins que vem na cabeça da gente é do pensamento da gente, que não é só da gente. Sim. E com a meditação você consegue observar isso quando vem, né? Quando ela surge, né? Na condição de enfermidade, o sofrimento, para ser curado, encontra diversos meios eficazes. Alguns o atenuam, outros são inócuos e raros se apresentam como de eficiência incontestável. A cura real, porém, somente se concretizará se a terapia extirpar-lhes as causas. Enquanto não se extinguem as suas fontes geradoras, ele se manifestará inevitavelmente. Desde que o mau uso da razão o origina, é indispensável agir no fulcro do seu desencadeamento, de modo a fazer cessar a energia que o aciona e vitaliza. Mas é difícil, né? Saber exatamente o ponto onde isso aciona, né? Para você poder fazer. Às vezes você até sabe o que gerou aquele sofrimento, né? Mas às vezes você controlar, tipo assim, eu não vou sofrer por isso, mesmo é muito difícil, né? Quando uma coisa é difícil, a pessoa chegar para outra e falar assim, não sofre com isso, não. Eu acho isso uma falta de respeito.
Sabe, eu achei, vamos trabalhar esse sofrimento, né? Vai falar assim, só porque senão é bobagem. Às vezes o que é bobagem para você não é para mim, né? Por isso que eu não condeno muitos alcoólatras e muitos drogados. Não generalizando, porque tem drogado que é sem vergonha, tem alcoólatra que é sem vergonha. Porque ele vai para o lado mais fácil. Eu, por exemplo, tinha um amigo meu, que eu conto bem rapidinho, um amigo meu, ele era gerente do banco, bem casado, com 2 filhas, e por cargas d'água da vida, ele acabou sendo mandado embora do banco, passou necessidade financeira, a mulher largou dele, foi embora com a filha, largou dele, porque estava acostumada no pão, ele começou a beber até que morreu. Mas de desespero, sabe? Porque a pessoa, assim, o que ele podia fazer? Fazer isso que ela falou, ir lá e vampir mulher, fazer besteira. Não, ele foi na bebida, e era um cara que não bebia, nunca bebeu na bebida até que morreu. O que ele precisava para hora? Um psicólogo, a família dá um apoio, já tive amigos que se enforcou por causa da ex-mulher. Então, é complicado. Mas isso que elas falaram aqui, isso é verdade, é um processo. Não adianta, é falta de respeito mesmo eu falar para outra pessoa, não, é bobagem, por que você está sofrendo com isso? Bobagem para quem? Às vezes, aquilo para mim é fácil de lidar, mas para outra pessoa não é. Então, ela tem que descobrir da onde que está vindo aquele sofrimento, por que ela não consegue superar, o que está acontecendo, ou ela ainda está passando pela situação que está atingindo o mesmo gatilho que faz ela sofrer, qual o recurso que ela tem que usar para que ela possa não sofrer quando vier esse gatilho, sabe? Então, assim, eu até escutei tem um rapaz, eu esqueci o nome dele agora, ele é novinho, tem no Instagram, que ele fala muita coisa, muito espiritualizado, eu esqueci o nome dele. Não, eu falei. Isso. E teve um outro rapaz também que eu escutei essa semana que falou, eu acho que eu até mandei para você aqui, falando, não é frescura. Ansiedade, crise de ansiedade não é frescura. Então, assim, e o que ele falou eu achei super verdade. Quando a outra pessoa que está perto de alguém que está com algum sofrimento fala para você assim, não é bobagem, não é frescura, é porque a pessoa não está a fim de ajudar aquela outra pessoa. Não, é resolver, né? Entendeu? Então, ela não está disposta. Então, é tipo assim, foda-se, é problema seu, se vira, não quer saber, entendeu? Então, assim, quando a gente encontra essas pessoas na vida da gente, é melhor mudar o caminho delas. Então, se você não pode ajudar, então não vem atrapalhar. Porque você já está ruim. Você já está, às vezes, lá no fundo do poço, depressão, mais um monte de coisa. E aí a pessoa chega para você e fala assim, não, é frescura, para com isso aí, levanta. Mas a pessoa não dá conta de levantar. Você tem que achar caminhos para fazer aquela pessoa levantar. Não é simples assim. Ansiedade e depressão. E eu dou um exemplo que é mais comum que a pessoa que entra nesse tipo de sofrimento, por exemplo, relativo ao trabalho, por exemplo. O trabalho adoece aquela pessoa. Tem como ela tirar aquele gatilho? É muito difícil até se arrumar outro. Você depende do salário, você depende financeiramente. Aí um pega e vira e fala assim, você tem que agradecer que você ainda tem trabalho, porque tem muita gente que não tem. Quer dizer, julgando o que a outra pessoa sente. Não sabe o que a pessoa passa para estar. E talvez, se essa pessoa que não tem condições ainda de mudar de trabalho, ela precisa daquele trabalho. O que ela precisa é achar mecanismos de defesa até ela conseguir outro trabalho. E como que ela vai conseguir fazer isso? Sozinha? É difícil. Por isso, Não dá para sair. Eu já passei por esse momento, não dá para sair do serviço. Eu tenho que aguentar aquilo ali até você conseguir. Então, quer dizer, você está em sofrimento. Porque, igual ele falou assim, a cura real somente concretizará se a terapia estipar-lhe as causas, enquanto não se extingue
as suas fontes geradoras. Ou seja, se você não consegue sair do trabalho, a terapia que vai te auxiliar a sair desse processo, né? Ó, no banco da nossa Caixa, todas as agências tinham convênio com uma pessoa fisioterapeuta. Eu, na minha opinião, se eu fosse ministro, eu faria uma lei que todas as empresas do certo porte têm um psicólogo dentro da empresa. Todas que ajudam. Você tem um psicólogo dentro da empresa, que ele seja até funcionário da empresa, ou que ele veio 1, 2, 3 vezes por semana contratar. Igual, por exemplo, lá no banco hoje tem aplicativo. Você contrata o aplicativo, o funcionário tem direito a uma sessão por semana. Tem 2 anos que a gente tem, e nem desconta do salário. Tudo pelo aplicativo, porque sai mais barato, ainda mais um volume grande de funcionário, né? Então, quer dizer, é o que está ajudando muita gente. Porque tem gente, por exemplo, que mora no meio do Amazonas. E aí, onde vai arrumar psicólogo lá? Como é que você vai manter um psicólogo dentro de uma empresa pequena? Mas um aplicativo atende quem está lá no meio do Amazonas. Eu não sei que lá não tem sinal, mas a maioria tem, né? Assim, pelo menos. O psicólogo, antigamente, a psicologia, eu digo, aplicada agora, é de um tempo para cá. Uhum. Mas a psicologia é antiga, de um tempo para cá. A psicologia, anteriormente, não era nem do meu tempo, lá para trás, era a igreja. Era a igreja. Era você ir na igreja, rezar, ou conversar com o pastor. Esse era o psicólogo. E ajudava muito. Sim, mas de todo jeito, dependendo da religião, te dá o julgamento. Que não é uma coisa ideal para... Às vezes a pessoa fez uma coisa que para a igreja não é bonito, mas ela, de todo jeito, ela precisa ser acolhida. Mesmo pelo erro dela, né? Pelo menos ela era ouvida. Isso é verdade. Independente do julgamento, às vezes tem pessoas que só precisam ser ouvidas. Ela só quer desabafar, né? Para qualquer pessoa. Né? Exatamente. Mas tu vai no bairro conversar comigo, mas eu não penso que vai no bairro do quê? Aí existem situações e situações, né, Ribeiro? Eu nunca vi homem desabafar com ele. Nos reinos irracionais, nos quais o sofrimento resulta do fenômeno evolutivo através do desgaste natural das formas por desestruturação das moléculas e células, o concurso do amor humano atenua-lhe a intensidade, alterando o campo e proporcionando lenitivo de equilíbrio ou saúde. Deixa eu falar a verdade, não entendi nada nessa frase. O reino irracional, ele está falando assim, os animais, por exemplo. Então, quem que auxilia esses animais do sofrimento dele? Quem tem a consciência, né? Que tenta dar o lenitivo, que é o suporte, a ajuda, né? O homem que pensa é responsável pela preservação da vida, que se manifesta em outros matizes, e faz a parte do conjunto que lhe sustenta a existência, possibilitando a evolução de todos os seres e princípios vitais. Desse modo, os atentados e a desconsideração à ecologia se refletem na vida humana, qual ocorre com sua preservação e cuidado. São as ações respondendo pelos seus efeitos. Então, quer dizer, a pessoa que deveria cuidar, né, não está cuidando. Né? E essa é uma hora que quem já tem assim, uma certa percepção nota quem realmente é a pessoa, entendeu? Porque o jeito dela lidar com um bichinho, com uma plantinha, com uma árvore. Então, às vezes é necessário. Lá no meu serviço tem uma árvore linda, maravilhosa, que eu vou ter que mandar cortar ela, certo? Tem recurso. Então, essa pessoa é que já desenvolveu um sentimento mais natural, mais puro, mais verdadeiro em relação à situação como um todo. Entendeu? E quem é capaz de olhar um animal, um carinho, já é algo que dá um bom aos degraus no aprendizado perante a vida universal.
Ok, feliz hoje, obrigada. Eu tava tão... Às vezes a gente tem as desavenças do dia a dia com os seres humanos que vira a gente no giraia, né? Hoje foi um dia. Mas eu cheguei em casa, sentei lá no meu cantinho de meditação, que eu tenho esse cantinho, e tem uma tartaruguinha. E ela não pode me ver lá, que ela fica desesperada, eu tenho que pegar ela no colo. E aí eu converso com ela, converso, devolvo ela para o lugar, ela desce de novo, vem para o meu rumo, eu converso. Pode o Cláudio lá, pode os meninos lá, ela não sai. Mas se eu sentar lá, se eu falar, estou nervoso, vou meditar, aí eu não medito, porque ela fica de volta de mim o tempo todo, ela quer. Então eu acabei de acalmar meu coração, porque hoje eu estava querendo esfregar a cara do nosso alto. Ela é seu calmante, né? É meu calmante. É engraçado. Os animais, para mim, são calmantes, né? Eu tenho 2 cachorros que eu adoro, eles me adoram. Agora, tartaruga, a gente pensa que um animal, por exemplo, mamífero, é mais amável, né? Porque está mais próximo evolutivamente da gente. Então, quando a gente pensa numa tartaruga, você não pensa que ela vai ter aquele carinho, né, com o ser humano, igual um cachorro tem, um gato, né? Por isso que eu falo dela, porque às vezes a gente fala, não, tá lá no ar, nem liga pra gente, e na verdade não tem nada disso, né? Como a gente fala que as crianças evoluíram muito, que já nasce com o tablet e o celular na mão, os animais já estão evoluindo, que já quer, tipo, falar com a gente, né? Eu acho que o ideal é que sejam os veganos. Eu sei, mas Eu li alguma coisa sobre os animais da vegetariano. espiritualidade. Gente, eles sentem quando você é batido. Isso me fez refletir sobre a questão da alimentação por carne. O porquinho, agora no final do ano, você acha que eu vou sofrer? Acho que não vou comer um. Eu acho assim, que é um processo em relação à alimentação. Até mesmo porque, pensa no reino animal, os animais matam os outros ainda para sobreviver. Então, quer dizer que a gente ainda precisa desse tipo de carne. Agora, o que não é o correto é o desperdício e essa matança exagerada. Realmente, por exemplo, um churrasco, você pode comer um tanto lá que você fica satisfeito. Precisa ter o dia inteiro de churrasco. São coisas que a gente tem que pensar assim, naquilo que a gente consegue viver hoje, né? Hoje a gente poderia comer menos carne, por exemplo, precisa ficar um dia inteiro de churrasco, né? Final de ano, quanto de comida não sobra? Que a gente faz sempre a mais. Mas isso é comida, tudo, não é só os animais, né? Tudo quanto é tipo de exagero não é legal. Né? Mas eu acho que as coisas estão mudando. Eu estou percebendo à minha volta uma quantidade significativa de pessoas, por exemplo, que aos poucos, por exemplo, está perdendo interesse por carne. No outro centro que eu frequento, tem uma pessoa lá que ela sempre serve um pão de carne no lanche para a pessoa ficar lá fazendo as coisas. Aí ela tinha conversa. Por exemplo, se me desse um pouco, mas ela chegava por quê? Agora ela fala assim, não. Gostando de carne. Então, eu quero salada, vai lá, pega pão, põe salada, come. Aí ele fala assim, não sei. Tem uma coisa ruim, eu não quero saber de carne, não. Assim, espontaneamente. Mas então, não tem percebido. Essas pessoas que não têm uma ideologia de ser vegano, ideologia de ser vegetariano, etc. Não, simplesmente não está agradando. Eu ainda não dou conta dessa história, não. Mas eu vou te falar, dependendo da carne que eu vou comer, eu não como, eu não consigo. Eu sinto um gosto diferente. Então, eu não consigo nem enxergar perto, dependendo como ela é feita. E antes, comia à vontade, nem ligava para essas coisas. Então, eu acho que é isso que você falou, a gente vai se civilizando. Só que, por exemplo, ao mesmo tempo, você vê, hoje em dia eu tenho anemia e baixa de proteína. Então, tem hora que você fala, não, eu vou tirar a carne, mas não é tão simples, porque, querendo ou não, nossa matéria ainda precisa. Eu não vou ficar tem 20 anos. Mas talvez você consiga suplementar com outras coisas. Vai ter vitamina, Tudo, 100%, eu faço exame todo ano.
Então, o meu não, o meu passa a mão assim, no cabelo, ó, arranca o cabelo tudo Então, cabeça. isso é hábito. Mas isso é hábito. Por exemplo, a minha irmã, ela tentou parar de comer carne. Aí teve uma vez que ela deu uma hemorragia tão forte, o médico falou assim para ela, ou você come a carne, ou você vai morrer. E ela teve que comer carne. Ela não parou de uma vez? Porque eu fui parando gradativamente. Ela teve hemorragia, então para suplementar, ou é transfusão, ou e tem que manter, né? Então, assim, é o que você falou. Eu não como carne de jeito nenhum. Eu como peixe ainda, mas nem todo tipo de peixe. Eu tenho que ter o peixe que não tem cheiro, que não é pastoso. Mas aí é o que você falou, você foi tirando gradativamente. Ela tentou tirar de uma vez. Não, de uma vez não funciona, nada entendeu? Funciona. Você tirou de levantar. Eu não estou tomando paladar, foi rejeitando. Quando é assim, não foi rejeitando. Tem 38 anos que eu vou ficar. Então, 38. Eu, quando era criança, na casa da minha mãe, não soube comer carne. Eu comi carne e depois. Naquela época lá, eu lembro que estava 13, 14 anos lá no Paraná. Mas o animal estava bombando dentro, né? Não, depois pode comer. Depois pode comer, o animal estava bombando dentro, né? É soltou a franga, né? Ó, vamos ler mais um pouquinho e aí a gente precisa daqui a pouco encerrar. A fim de que se possa fazer cessar o sofrimento, torna-se imprescindível a aquisição de uma consciência responsável, capaz de remontar-lhe as origens, analisá-las, trabalhá-las com direcionamento adredemente planejado. A educação do pensamento, a disciplina dos hábitos e a segurança das metas são os recursos hábeis para o logro, sem os quais as terapias e técnicas se tornam paliativas sem resultarem solucionadoras. Segurança das metas. A educação do pensamento, a disciplina dos hábitos e a segurança das metas são recursos hábeis para o logro. Não adianta você fazer terapia se você não entender usar. Se tiver alguma conduta e mudar a prática, e realmente passar a acreditar mais. Porque você só faz quando acredita. Viver verdadeiramente. Não mudar o comportamento. Compreender uma coisa super importante. Eu tenho uma pessoa que eu conheço, uma situação muito difícil. Sério. Eu convivi com ela na adolescência, aí depois nos afastamos, e em 99 para ela eu não queria conviver com ela. É uma família com 3 pessoas, com um filho com autismo de último grau, que hoje já não está lá, e é uma situação muito complicada, muito difícil. No início, meu Deus do céu, como eu sofri com a situação dela. Sabe? Volta e meia, aquela situação ali, e então tem jeito de você fazer nada. Muitas vezes eu fui para um canto e chorei copiosamente. Diante da situação dela. Aí várias coisas foram acontecendo. Eu descobri a história da família no século XIX. E aí, aos poucos, eu fui compreendendo a situação daquele grupo familiar e fui entendendo que está certo. Que eles precisam se reconciliar com uma vida com eles mesmos e não tem jeito de não ser pelo sofrimento. Aí o que aconteceu? Eu não tive mais. Hoje eu leio, às vezes eu fico escutando ela horas e horas, sabe? Assim, mas sabe, aquela dor, aquele sofrimento que eu senti, eu não sinto mais. Então, é um processo de aprendizado, de compreensão, que você vai conseguir em função daquela situação.
Você sabe por que tem muitas pessoas que abandonam a terapia? Porque chega num ponto que elas falam assim, eu não quero mudar isso. Eu não estou disposta a mudar isso. Então, aí ela vai na terapia, a terapeuta fala assim, mas se você não mudar isso, não vai resolver. Você entende que isso está te fazendo sofrer? Entendo. Então, você entende que talvez você teria que mudar esse comportamento? Sim. Mas lá no fundo, ela fala assim, mas eu não quero. Eu não consigo. Eu não dou conta. Porque aí é aquela velha história, né? Quem quer, faz. Quem não quer, arruma desculpa. Porque ela não quer. Ela não quer mudar aquele comportamento dela. Porque aquele comportamento dela dá ganhos secundários. Então, o quê? Eu vou ter que enfrentar isso? O desafio é muito maior. Então, às vezes, ela desiste. E é onde entra nisso aí, ó. Você dá os caminhos para o paciente, você explica, às vezes você até me rude para ver se ele entende e são coisas que dão prazer, são vícios que dão prazeres, que você não está afim de mudar. E hábito é muito difícil de mudar, porque você está acostumado a fazer daquele jeito. Não, hábito, às vezes, é uma coisa terrível. Eu vivi experiência com correção de unha. Já contei essa história com vocês? Já. Durante muitos anos, passaram ferrenhamente para poder conseguir largar de comer unha. E nunca dei conta. Um dia, eu peguei uma coisa violenta e não lavei a mão. Aí, toda hora que eu chegava com a mão perto do nariz, eu sentia o cheiro. Aí, eu descobri um cheiro. Eu larguei de comer unha. Fui na perfumaria, comprei o creme mais fedido que tinha lá, carregava no bolso. Toda hora que eu lavava a mão, eu passava de novo, entendeu? Aí chegava a mão, pega o nariz, sentia e tirava. Quando eu não senti mais o cheiro, tinha largado de comer unha. É um hábito. Isso é um hábito. Normalmente. Não é nem um hábito que cria viciação física, entendeu? É só uma forma de descarrego ali mental. E foi uma coisa terrível. Para você mudar um hábito, demora 30 dias. Demora mais. 30 experiências. Na pandemia eu tive experiência, pelo menos 6 meses. Não, na verdade, depende do grau do hábito. O hábito no caso da vida toda. Vamos supor, tem gente que tem um hábito, por exemplo, de vida passada, gente. Você acha que em 30 dias você vai conseguir tirar um hábito de vida passada? Nunca. Mas, normalmente, os hábitos você consegue mudar com 30 dias. Sem recair? Não, assim, um hábito que você tinha na vida passada. Por exemplo, seja orgulho, o jeito de falar com as pessoas. E a toalha você tem uma história. Eu passei uns 3 meses. Eu lavava as mãos, fazia isso. Eles falam muito que você mirava, porque a minha toalha estava nas costas da filha. E enxugava. Ela lavava a mão, aí eu voltava. Aí, uns 3 meses depois, eu já tinha traumatizado a mudança. Uma coisa significante, né? Extremamente significante. Então, depende muito. Vamos parar por aqui? Educação do pensamento. Em alguns casos. Pessoal, lembrando, vou ver aqui. Semana que vem é a nossa última semana para estudar Joana de Ângeles e a gente volta. A gente volta dia 14. Então, semana que vem a gente ainda tem, né? A gente vai continuar o capítulo 4.
E retornamos depois do Natal e Ano Novo, certo? Combinado? Quem quer fazer a oração final? Aí, semana que vem é a última semana. Então, vamos fazer a oração final. Vamos agradecer ao nosso Senhor Jesus por mais essa oportunidade de hoje, por mais esses entendimentos. Às vezes a gente percebe que as leituras são bastante complexas, mas cada um falando um pouquinho está dando para entender bem o que a Joana vem querendo dizer, né? Então, vamos agradecer essa oportunidade e fazer a oração que o nosso Pai nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem os tem ofendido. E não os deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todo mal, que assim seja. Que Jesus possa amparar e proteger a cada um de nós. Tchau, pessoal. Obrigada, Jacaré, por transmitir. Obrigada, Daisy. Gratidão. Já ouviram. Ficou claro para vocês aí? Sim.